Irmãos, nós vamos retomar as mensagens no livro de Atos. Convido a atenção de cada um de vocês para o capítulo de número 11. Nós vamos ler os primeiros 18 versículos. Atos, capítulo 11, nós vamos ler de 1 a 18. E eu vou fazer aqui a leitura na nova versão transformadora, mas vamos seguir a mensagem na nossa tradução atualizada, somente para termos um recurso a mais. Enquanto eu leio na nova versão transformadora, acompanhe aí na sua tradução. Atos 11, de 1 a 18, assim diz a palavra do Senhor. Logo chegou aos apóstolos e a outros irmãos da Judéia a notícia de que os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Mas, quando Pedro voltou a Jerusalém, os discípulos judeus o criticaram, dizendo: "Você entrou na casa de gentios e até comeu com eles." Então Pedro lhes contou exatamente o que havia acontecido. Disse: "Eu estava na cidade de Jope. Enquanto orava, num êxtase, tive uma visão. Algo semelhante a um lençol grande foi baixado do céu, preso pelas 4 pontas, vindo até onde eu estava. Quando olhei dentro do lençol, eu vi toda espécie de animais domésticos, selvagens, répteis e aves, e eu ouvi uma voz dizer: 'Levante-se, Pedro, mate e coma.' Eu respondi: 'De modo nenhum, Senhor. Jamais comi coisa alguma que fosse considerada impura ou imprópria.' Mas a voz do céu falou novamente: 'Não chame de impuro o que Deus purificou.' Isso aconteceu 3 vezes antes que o lençol, com tudo que ele continha, fosse recolhido ao céu. Nesse momento, 3 homens que haviam sido enviados de Cesareia chegaram à casa onde eu estava hospedado. O Espírito me disse que eu fosse com eles, sem nada questionar. Esses 6 irmãos me acompanharam, e logo entramos na casa do homem que havia mandado nos buscar. Ele nos contou como um anjo havia aparecido em sua casa e dito: 'Envie mensageiros a Jope e mande buscar Simão, também chamado Pedro. Ele lhe dirá como você e toda a sua casa podem ser salvos.' Quando comecei a falar, o Espírito desceu sobre eles, como ocorreu conosco no princípio. Então me lembrei das palavras do Senhor, quando ele disse: 'João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo.' E uma vez que Deus deu a esses gentios a mesma dádiva que nos concedeu a nós, quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para me opor a Deus?" Ao ouvirem isso, pararam de levantar objeções e começaram a louvar a Deus, dizendo: "Vemos que Deus deu aos gentios o mesmo privilégio de se arrepender e receber a vida eterna." Vamos orar? Pai, obrigado por esse texto tão forte, tão precioso, tão atual, tão relevante, tão necessário. Pelo Teu Espírito Santo, aplica essa mensagem em cada coração e usa-me como um intérprete fiel e um singelo comunicador do que o Senhor reservou para Lucas registrar, para Pedro falar, para nós aprendermos agora. Em nome de Jesus, amém. Eu dei um nome para essa mensagem: é tempo de ser livre. E eu quero fazer 3 considerações, como dizia um repórter, direto ao ponto. 3 considerações. É tempo de ser livre do exclusivismo ou favoritismo. É tempo de ser livre do legalismo
é tempo de ser livre do obscurantismo. Eu gosto de fazer essas rimas que, para mim, quando leio o texto, ele fica mais sintetizado, organizado em minha cabeça, e creio que ele facilita a compreensão. Todo exclusivista, ele sempre diz: é só a minha turma, é só da minha tribo. Todo legalista sempre vai dizer: é só do meu jeito, é só do meu jeito. E todo obscurantista, pessoa que nada enxerga, ele vai dizer: só a minha visão enxerga Deus corretamente. E eu quero que você pense comigo nesse tema. É tempo de ser livre. Porque nós somos pecadores, cheios de exclusivismo, metidos a favoritos de Deus. Todos temos na veia, correndo por causa da religiosidade, um excessivo legalismo que inclui pensamentos de que é o nosso jeito que está certo. E todos nós, por causa da mente falha, adâmica, temos um pensamento obscuro sobre muitas e muitas coisas. E precisamos desse momento que Pedro levou algumas bordoadas de Deus, para que ele, como legalista que era, pudesse trazer para nós algo tão maravilhoso, para quebrar também muito daquilo que temos pretensiosamente como a única maneira de ver, de entender, de enxergar, de fazer as coisas. Servir a Deus também. É maravilhoso, irmão, saber que foi Pedro quem viveu isso, não Paulo. Se você ler Gálatas, você vai perceber Pedro sendo colocado contra a parede por Paulo. Porque o comportamento de Pedro era dúbio, mesmo depois desse episódio, mesmo depois do Espírito Santo. Ninguém fica perfeito plenamente, mas não se iludam, ninguém pode continuar até a morte do mesmo jeito que estava quando se converteu. Não há como a gente se desculpar dizendo: eu tenho a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu vou ser assim, eu sou pecador. Cuidado, é o que mais Satanás gosta. A gente se desculpa precipitada e antecipadamente dizendo: eu sou pecador. Como se fosse um prelúdio para dizer: o que eu fizer depois dessa declaração já está na conta. E não é assim. O que Deus quer é, em ordem, em termos imperativos: santificai-vos. Porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. O convertido de 2024... por obediência sistemática e constante, ele adquirirá uma experiência que o tornará a cada dia uma pessoa muito mais próxima e semelhante a Jesus. Esse é o padrão ideal do cristianismo. E que aventura fascinante eu tenho que ter, e você também, por conta desta caminhada. Para que em tudo nossa vida seja para o melhor, e Deus se agrade, e desfrutemos ainda em vida aquilo que Paulo disse aos Coríntios várias vezes: quando uma pessoa tem o Espírito Santo, ela tem liberdade. Quando uma pessoa é cheia do Espírito, ela desfruta da plenitude de Deus, e ela vai viver a vida abundante que o Cristo conquistou para nós. E Pedro então é um mestre, com a sua própria experiência de ex-legalista dogmático, e começa a se transformar num exemplo
Leia a carta dele, as duas, a primeira e a segunda, e você perceberá nitidamente a transformação pela qual ele passou, a maturidade que ele alcançou. E eu quero que você pense comigo nisto que eu afirmei, que é o tema da nossa mensagem. É tempo de ser livre. Em primeiro lugar, do exclusivismo, ou do favoritismo. Dá uma olhada no verso 1. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Isso não é só um relato, isso é uma observação dos fofoqueiros de plantão, que com certeza disseram: vocês viram o que aconteceu na Judéia, e o nosso irmão, o nosso líder Pedro estava conivente com tudo aquilo. Ou seja, vamos usar a linguagem do famoso programa que muitos assistiram, o Chaves. Eu não me junto. Ah, vocês assistiram, eu também. Eu não me junto com essa gentalha. Os gentios, essa gentalha, eles não merecem Cristo, eles não nasceram, eles não são de Abraão, eles não têm o nosso sangue. E Ruth, onde ficaria? E aquela Raabe, onde ficaria? Fazem parte da genealogia de Cristo, antepassadas de Cristo. A graça não tem favoritos. Deus nunca fez e Deus nunca fará acepção de pessoas. É tempo, irmãos, de sermos livres de qualquer exclusivismo ou favoritismo. Bom, só vai para o céu aquela turma. Já imaginaram? E de repente você vai chegar lá no céu e vai ver de cara aquela pessoa. Os irmãos já imaginaram? Quem vocês acham que não vai para o céu? Ah, não se arrisque. Na minha opinião, se eu não tivesse lido Atos, eu já diria de cara: Paulo não vai, Saulo não vai. Esse cara, esse blasfemo, esse perseguidor, como? Deus fez ele ir para o céu, e antes de ir para o céu, Deus fez ele deixar 13 documentos. 13 documentos, para mostrar para nós que eu preciso ser liberto de qualquer mentalidade exclusivista. Você pode torcer para o time que você quiser, isso não importa. Você pode usar a gravata que você quiser, até do piu-piu, isso não me importa. Não me importa. E eu me importo de estar. Se eu pudesse, eu ia pregar igual o Jeremias lá em Belo Horizonte, camisa havaiana, toda, né, tranquilo. Ou ia mudar a ser pastor lá, junto com o Desmond Tutu lá na África, lá, fazer outras roupas. Mas essas daqui, isso é convenção inglesa. Já pensou? Eu moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Paletó, e na época que ele veio para cá, já imaginaram aquele calor, aquele, sei lá, que casimira, ou que roupa, o bicho era quente. Eu cheguei a ver pastores quase desmaiando lá na igreja de Santos, quando eu era pastor lá. Os irmãos acham que era moleza, sem ar-condicionado, pregar em dezembro, janeiro, fevereiro e março. Ah, não era não. Eu cheguei a ver um irmãozinho lá que ele balançou no púlpito lá, eu fui lá, botei uma cadeira, um copo d'água e falei assim: tira a toga, irmão. Pergunta, ele tirou? Tirou nada. Ele se recompôs e foi até o fim. Eu já preferia tirar. Eu fui pregar agora na aliança e me deram toga lá. Eu falei: não vou pregar de toga não vou falar de toga não. Dá para outro. E o outro pegou. Mas tudo bem, quer usar? Usa. Mas já irmãzinou? Que beleza. Mas é um tecido bonito. Também eles não ficam todo domingo assim, já pensou? Fica, manda ficar. Canta todo domingo de manhã, todo domingo à noite. Vai ter gente chiando aí. Já o conselho mandou usar toga agora todo domingo. Quem que aguenta um trem desse? Nós temos essa propensão
a fazer os comentários dependendo do nosso jeito de enxergar. E aqui está um exclusivismo que corria a boca pequena. Vocês ouviram que os estranhos gentios receberam a palavra de Deus? A palavra de Deus não era importante. O problema era quem recebeu. Os gentios. Eu pensei que era só para nós. Então, meus irmãos, é tempo de sermos livres, libertos de qualquer ranço de exclusivismo ou favoritismo. A segunda coisa que eu creio que é tempo de sermos livres é do legalismo. O legalista, ele sempre acha que as coisas devem ser feitas à risca, mecanicamente. Eles têm zelo por Deus, não vou dizer que não tem, mas na linguagem de Paulo, eles têm zelo, mas não têm tutano, não tem entendimento, é um zelo cego, obcecado. Fugiu 1 milímetro daquilo, vem burdoada. Isso é um legalista. Eles controlam tudo, coisas, mínimos detalhes. Eles, como o mosquito, engolem o camelo. E Jesus sempre bateu de frente com eles. Olha só o verso 2 e o verso 3. É tempo de ser livres do legalismo. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão, vejam, cristãos que se convertem do judaísmo, já eram circuncidados. Houve uma briga tão imensa que só no capítulo 15 de Atos o presbitério vai se reunir para resolver a questão. Mas aqui a questão ainda fervilhava entre eles. Os da circuncisão arguíram, em outras versões, criticaram pesadamente os discípulos, dizendo, e principalmente a Pedro: Pedro, você, verso 3, entrou na casa de homens incircuncisos e você comeu com eles? Os irmãos já imaginaram que legalismo insano, que estabelece normas como regrinhas humanas, rudimentos humanos, como se eles tivessem qualquer poder para fazer a gente vencer o pecado e fazer triagem para levar para o céu esse e não aquele. Já não é mais a graça, já não é mais o sangue, e sim a regra. O circunciso não come com o incircunciso. Pedro achou um jeito. Gálatas 2, Paulo diz: olha, Pedro, teu jeito está errado. Quando vem o legalista circuncidado, você vai e abraça. Quando chega o gentio circuncidado no coração, você se esconde dos outros para tentar abraçar escondido. Ué, você é um aqui e outro ali. Você tem duas caras, duas fé, dois tipos de mentalidade. Pedro, não é assim que tem que ser. Aqui a gente percebe realmente o legalismo partindo dos circuncidados, que julgavam que ser circuncidado era a condição sine qua non, indispensável para garantir a salvação. Então, hoje nós vamos ter um batismo. Será que essa água será derramada assim? Ela será efusivamente feita, como alguns faziam no Velho Testamento? Ou será por um mergulho da mão e jogada? O que é? É a quantidade da água ou é o nome de quem? O poder de quem? Os irmãos entendem como nós incluímos preceitos e pesos a valores que Deus diz: olha, isso não importa. O que importa é ser nova criatura. É tempo de sermos libertos de qualquer tipo de legalismo. Esse assunto é longo, é vasto, mas aqui, exclusivamente, havia uma crítica. O início da igreja primitiva, conversões aos milhares, mas aí entra uma turma indesejável, que ninguém era circuncidado, e de repente a crítica pesada. Pedro, além de estar na casa de homens incircuncisos, agora nós vamos apelar para o pastor Ricardo: você ainda comeu pão de queijo com eles? Os irmãos já imaginaram comer pão de queijo na casa de um incircunciso?
E Pedro falou: comi. E daí eu aprendi a lição. Ele aprendeu, mas não tinha sido aprovado totalmente, porque ele ainda ia pisar na bola outras vezes. Porque ninguém larga o legalismo de imediato. Ele fica nas nossas entranhas, na nossa mente, ele atrapalha a nossa visão. Por isso é tempo de sermos livres, não só do pretensioso exclusivismo ou favoritismo, como queiram, e também é tempo de sermos livres de qualquer legalismo que acresce leis e normas àquilo que Deus simplificou, purificou. E Paulo deixa isso claro na segunda carta de Coríntios, capítulo 11. O maior medo que eu tenho é que Satanás, com a sua astúcia, ele desvie vocês da pureza e, vejam, da simplicidade devidas a Cristo. E a última coisa, a última parte do sermão, é tempo de sermos livres do obscurantismo. O obscurantismo foi também, durante séculos, um período na Idade Média, onde as pessoas tinham uma escuridão tão grande para enxergar pela ótica de Deus e das Escrituras que estavam escondidas, que os donos da religião dominaram a mente dos homens, dos reis, dos nobres, e houve trevas sobre a terra, porque a luz de Deus, da palavra de Deus, ficou oculta. E os que têm a mente obscura, por causa do pecado e por causa da estreiteza de suas próprias visões, eles não morreram, eles estão por aí em todo tempo, em todo canto, até no tal do YouTube, tem muitas pessoas com a mente tão obscura, que eles falam com tanta eloquência, que os desavisados, os que não têm um conteúdo bíblico profundo, eles são levados por qualquer vento de doutrina, para lá e para cá, e acabam tendo convicções tão absurdas, tão obscuras, que dá dó da mentalidade que algumas pessoas têm e ainda julgam crer certamente no que Deus fala. Mas o texto do verso 4 ao 18, nós vamos dividi-lo em 5 partes, para mostrar que o obscurantismo, ele tem alguns caminhos para nos seduzir. Por isso é tempo de sermos livres de qualquer obscurantismo, de qualquer esquisitice de pensamento, de qualquer confusão de ótica, de qualquer filosofia própria, que faça a gente se esquecer de que nós somos cativos da palavra. E cativos da palavra, devemos ser aptos para rejeitar sofismas, rejeitar credos, rejeitar tendências, rejeitar doutrinas estranhas, rejeitar posturas que são somente fruto do orgulho intelectual, acadêmico, filosófico, seja lá o que for. E aí então eu penso assim, é tempo de ser livre do obscurantismo que não enxerga como Deus. Do verso 4 ao 10, o obscurantismo não enxerga como Deus. Do verso 4 ao 10, Pedro vai responder, Pedro vai reagir àquela crítica. Você vai na casa de um incircunciso, você come com eles. Olha Pedro trazendo luz para a questão, para livrar a escuridão daquelas mentes. Pedro passou a fazer uma exposição por ordem. Irmãos, que seminário bom esse que Pedro frequentou, aos pés de Cristo. O camarada agora faz discurso em ordem. Antes ele batia no peito, todo mundo vai morrer por ti, ou todo mundo vai te negar, eu morro por ti, eu não vou recuar. Agora ele faz uma exposição e ele começa dizendo, em relação à questão de Cornélio, de ter entrado na casa dele, de ter visto o que viu, feito o que fez, e de ter presenciado cenas maravilhosas produzidas pelo Espírito Santo, não por ele mesmo. Aí ele diz, eu estava na cidade, orando, num êxtase. Bom, presbiteriano olhando a palavra êxtase já
já sofre um pouco. Quando olha a palavra, tive uma visão, danou-se, em que eu observei descer um objeto como se fosse um lençol, piorou. E pelas 4 pontas ele apareceu e veio até mim. E eu olhei lá dentro e vi o quê? Tudo que eu não queria ver jamais. Quadrúpedes da terra, feras, répteis, aves do céu. Ouvi uma voz que me dizia: levanta, Pedro, mata e come. Ao que eu respondi, um cara extremamente zeloso, mais do que Deus: Senhor, não vou fazer isso. Jamais entrou na minha boca coisa comum ou imunda. Segunda vez a voz do céu falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Isto aconteceu por 3 vezes, e de novo tudo se recolheu para o céu. Essa era a visão de Deus, esse era o modo de Deus mostrar aos obscuros o que aconteceu com Pedro, algo especialíssimo, que não é fim de feira, não é uma coisa banal para acontecer a todo instante, mas você não pode criticar o modo como Deus falou para aquele irmão, porque não falou da mesma maneira para você, e você quer padronizar. Aqui Deus fala sempre do mesmo modo, pela palavra dEle, pelo Espírito dEle. Onde há um e outro, aí há uma liberdade, e Deus tem uma capacidade eterna, suprema, onipotente, de se comunicar. E não pense que Ele vai se comunicar dentro dos teus termos, do teu tempo, nem do meu, é do dEle. E aqui Pedro está dizendo: eu vi isso, num êxtase, eu enxerguei assim, e eu vi coisas que eu abominei, mas Deus queria que eu enxergasse do jeito dEle, o que eu enxergava do meu modo, o que muitos ainda continuam a enxergar, do seu próprio modo, e não do modo de Deus. Falando sério, irmãos, aliás, não significa que eu não falei sério até agora, né? Mas, se eu fosse Deus, eu não me salvaria. Não vem dizer que você salvaria você, porque você e eu somos da mesma laia. Nós não merecemos nada, mas Ele não olhou produtividade, Ele não olhou capacidade, Ele não olhou previamente o futuro, o que eu poderia ou não poderia fazer. Ele olhou para o povo de Israel e falou: eu não vos escolhi porque vocês eram o povo maior, o povo mais forte, o povo mais sábio, somente porque eu amei vocês, caramba, entendam isso. E agora tem um bando de obscuros de mente, que querem colocar Deus numa caixinha, manipulando como se Deus, eu vou abrir uma frestinha para o Senhor agir, mas não faz estardalhaço não, porque eu não me contenho, eu não posso ter êxtase, eu sou o pirata da perna de pau, meu olho é de vidro, minha cara é de mal, eu sou assim. Olha, quebra as pernas do perneta que você é, do perneta e cego que eu sou, para que eu possa ter, como Pedro, o que Deus quer que eu enxergue, do modo dEle, e eu abandone o meu obscurantismo, seja porque li isso, porque li aquilo, porque estudei acolá, porque li, eu li tantos livros, eu li C.S. Lewis, eu li Luiz Berkoff, Institutas eu li 2 vezes, em espanhol. O que é? Você leu em português, tradução do Dr. Valdir Carvalho Luz, eu li em espanhol, só não li em francês porque je ne parlais pas très bien français. Foi isso. Entendeu? Entendeu aí? Olha, irmãos, é tempo de sermos livres do obscurantismo que não enxerga Deus. É tempo de sermos livres do obscurantismo que não obedece Deus. Verso 11 e 12. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que nós estávamos 3 homens enviados de Cesareia para se encontrarem comigo. E aí vem, o Espírito me disse que eu fosse com eles, sem hesitar, sem questionar, sem discutir. Foram comigo mais 6 irmãos e entramos na casa daquele incircunciso. Irmãos, sabe o que Deus quer que eu faça quando Ele me diz algo? Quando eu leio algo na sua palavra, obedece sem hesitar. Não fica tentando, peraí, deixa eu
sabe, deixa eu diluir essa palavra, deixa eu ver. Não, ame ao seu próximo como se fosse a você. Senhor, pera lá, ninivitas? Senhor, pô, aí também não dá, né? Aquele vizinho ralou meu carro, nem sequer colocou um bilhetinho, nem me cumprimenta. Ele também. Os irmãos entendem? É tempo de sermos livres do obscurantismo que não obedece a Deus. O Espírito Santo de Pedro, sem hesitar, vai lá, você e esses homens que eu mandei agora, e entrem na casa daquele incircunciso, vá lá. E foi o que Pedro fez. É tempo de ser livre do obscurantismo que não entende a intervenção de Deus. Eu já falei que não enxerga como Deus, que não obedece a Deus, e agora verso 13 e 14, o obscurantismo que não entende a intervenção de Deus. Verso 13 e 14, e ele, aquele homem, o tal do Cornélio, nos contou como o anjo aparece para ele, e diz, manda até Jope, e manda chamar Simão, de sobrenome Pedro, e ele vai dizer para você palavras mediante as quais serás salvo tu e a tua casa. Quer método de evangelismo mais poderoso do que esse? O próprio Deus faz, o próprio Deus chama, o próprio Deus envia, o próprio Deus na sua homilética celestial diz, olha, sabe quem vai pregar para você? Pedro. Sabe quem vai colocar as palavras na boca de Pedro? Eu. E sabe por que eu mandei ele na sua casa? Para você se converter, para você ser salvo. O obscuro de mente não entende, não obedece, não percebe e não aceita a intervenção de Deus, porque ele tem seus métodos, ele tem seu jeito. Desculpe a repetição e a redundância. Alguém aqui já ouviu falar de um pregador cujo sermão era uma frase esquisita e que salvou 120 mil pessoas? Alguém já ouviu essa mensagem, esse pregador, essa história desse pregador? Uma frase estranha que numa única vez 120 mil pessoas se convertem. Vocês ouviram a história desse pregador? Do século, acho que 6 antes de Cristo. O homem pomba, Jonas a pomba, e ele olhou aquilo e falou, sabe por que eu não fui? Sabe por que eu não queria ir? Ele acreditava no quê? Eu sei que o Senhor é Deus misericordioso, o Senhor ia acabar salvando ninivitas, mas eu não queria que ninivita fosse para o céu, eu não queria, eu sou exclusivista. Eu sou um legalista, e eu não entendi o teu modo, tuas intervenções. Irmãos, tomem cuidado, eu tenho que tomar cuidado também. Nós somos obscuros, nós vamos passando tanto tempo lidando com as coisas de Deus, que não aceitamos mais Deus lidar conosco, porque nós somos o quê? Sabe com quem você está falando? Pô, eu não tenho 2 dias de ministério, não. O cara já começa, eu tenho 40 e tantos anos. E Deus fala assim, e daí, cara? Eu já usei mula. Posso usar uma besta. Posso usar um cavalo, uma mula que empaca, eu posso usar. Irmãos, eu preciso me submeter e entrar na vibe de João Batista. Convém que ele cresça e eu diminua, porque senão eu atrapalho ele. O obscurantismo não enxerga Deus, não obedece a Deus, não entende a intervenção de Deus e, em quarto lugar, não percebe a ação de Deus. Verso 15, 16 e 17. Olha só o que diz lá. Quando, porém, eu comecei a falar, o Espírito Santo caiu sobre eles. Cornélio, a família dele, os visitantes que estavam acompanhando Pedro. E aí Pedro conclui, o Espírito Santo caiu sobre eles, como caiu sobre nós, como no princípio, Atos 2. E então, Pedro diz, eu me lembrei da palavra do Senhor, quando o Senhor disse,
João, na verdade, batizou com água. Vocês serão batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus, olha a conclusão que Pedro chega, se Deus concedeu o mesmo dom que a nós outorgou quando cremos no Senhor, aí eu gosto muito disso aqui. Quando é que eu tenho o Espírito Santo como um lacre, como um batismo, como um selo? Quando eu creio no Senhor Jesus. Não antes e não depois. Não preciso fazer curso para ser cheio do Espírito. Só obedecer a palavra que o Espírito me deu. O Espírito que me guiará a toda a verdade. E eu não posso ser nanico espiritual a vida toda. Eu tenho que ser cheio, vivificado, de fé em fé, de graça em graça. E Pedro está dizendo, agora eu entendi. O que aconteceu conosco lá atrás, aconteceu com eles aqui. E como que eu vou obstruir e resistir a um Deus que resolveu agir na casa destes incircuncisos e desse déspota romano dominador, esse cruel centurião que certamente já prendeu muitos de nós, já deu chibatadas em nós, já esteve no comando, quem sabe, da própria crucificação do nosso Senhor, através dos seus subordinados. Aí está o obscurantismo cedendo espaço para perceber a ação de Deus. É tempo de ser livre, finalmente, do obscurantismo que não confia na graça de Deus. Verso 18. E ouvindo eles essas coisas, quando eles ouviram Pedro falar assim, o texto diz, eles se apaziguaram, pararam de murmurar, pararam de criticar, pararam de reagir, pararam com tudo, e eles juntos glorificavam a Deus e diziam, logo também aos gentios a graça de Deus foi concedida, arrependimento para a vida. É por isso, meus irmãos, que um dos hinos recentes que eu mais amo e gosto de cantar, cantamos hoje, logo eu. Quem que eu sou? Finito e carnal. Você também. Quando você cantar esse hino, cante com sentimento. Fala, espera lá, eu sou finito e carnal. Mas o Deus imortal me olhou com compaixão. Ele me remiu, Ele me comprou. Caramba, que coisa poderosa isso. Aqui está um Pedro dizendo, agora eu não tenho mais tendências para o obscurantismo, a minha mente é igual à mente de Cristo, e é o que Deus quer para a gente. Todo cristão tem a mente de Cristo, para enxergar pela ótica de Deus. O legalismo não pode te dominar como um servo, o exclusivismo não pode tornar você soberbo. Irmãos, tem obras maravilhosas sendo feitas por instrumentos fora do nosso arraial. Nosso arraial é abençoado, mas não tenha nenhuma propensão ao exclusivismo. Eu encerro com as seguintes observações. A igreja atravessou e atravessará momentos decisivos em sua trajetória no mundo. Às vezes, os passos serão ousados e inovadores. Rejeitar esses passos é o mesmo que obstruir o caminho de Deus. Quando eu era jovem nessa igreja, a gente tinha coral, a gente tinha mocidade, a gente tinha tudo que tem hoje. Mas sabe o que a gente tinha como instrumento? Uma meleca. Ninguém nem sabe mais o que é meleca, mas a gente tinha uma meleca, o Mauro sabe o que é meleca. Era quase um chocalho, feito de uma fruta que secou e os grãos ficavam lá dentro, e aquilo era usado para marcar ritmo. Um violãozinho, deve estar em algum museu aí agora, não sei se tem museu na igreja aqui. O coral, toga azul, não era esse azul aí, era azul celeste. Esse azul é mais depois das 6 da tarde, né? O azul mais... Agora, já pensou se alguém chegasse do reverendo Ludigério e falasse assim, queremos uma bateria? Não, meu filho, aqui não. Bateria e palma aqui não. A gente extravasava nos acampamentos. A gente, quando ia no Jovem da Verdade, até pregar lá, eu já fui. Aí ia lá pregar, Senhor, estou livre, livre, eu sou livre e tal.
Irmão, mas era uma alegria estar na igreja, servir a Deus, pregar por aí. A gente ia pregar em tudo quanto é lugar, era uma alegria pura. A gente não tinha quase nada, mas o que a gente tinha lá dentro, e ainda temos. Tem uma galera que está aí, eles andaram cortando cabelo, pintando cabelo, caíram o cabelo, mas está tudo aí ainda. Os jurássicos do Senhor são ainda libertos, não é? Que coisa boa, irmãos, ainda estamos aqui. Não é nem o filme que está querendo ganhar o Oscar, nós ainda estamos aqui. Nós ainda estamos aqui. E isso é maravilhoso. Quando eu penso em inovar alguma coisa, é difícil. Hoje, olha lá, do lado do santo piano, tem ali, como é que é o nome daquele instrumento lá? Aqui é o céu, lá é o inferno, para muitos pastores, não é? É verdade, irmãos, a zabumba do capeta, muitos chamavam isso na época, e agora é instrumento. É Salmo 150. A igreja, quando passa por inovações, ela passa por ousadias. Mas quando a Bíblia, um senso comum, um discernimento, a ausência total de legalismo domina, Deus abençoa, pavimenta a estrada, e a igreja vai se tornando o que nós somos hoje. E muito mais podemos ser, para a glória de Deus, quando é glória de Deus sempre. E eu quero terminar dizendo assim, alguns ajustes foram feitos na igreja primitiva. Eu concluí isso aqui. Muitos ajustes foram feitos. Como falou o pastor Márcio de manhã, ela não era uma igreja perfeita. Nós também não. Muitos ajustes foram feitos na igreja primitiva. Mas eu coloquei essa conjunção adversativa, esse mas aqui, ó. Veja só. Ajustes foram feitos, mas quem justificou todas as ações foi Deus. Ajustes foram feitos, mas quem deu as ordens para visitar Cornélio e quebrar barreiras foi Deus. Muitos ajustes foram feitos, mas quem preparou este novo e necessário momento, essa guinada na igreja primitiva, foi Deus. Ajustes foram feitos, mas quem derramou e vivificou o povo, os gentios, foi Deus. Mas quem promoveu conversões entre eles, foi Deus. Mas quem libertou a igreja de todo o seu excessivo legalismo, de todo o seu excessivo exclusivismo e do seu obscurantismo, quem libertou a igreja e vai continuar a libertar é Deus. Então louvado seja o Senhor, que é dono da igreja, dono das nossas vidas, e a pauta do Senhor ainda não mudou e não mudará. É isso aqui, leia, creia e obedeça. E a melhor música para todo crente sincero e coerente cantar é: crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.